O que nós vamos falar agora, eu e a nossa filha espiritual querida Esther, isso é para a glória do Senhor Jesus, porque foi Ele que fez. Isso aconteceu dentro da Igreja Evangélica Apostólica Casa Firme. Filha, eu gostaria que você me falasse o teu nome e quantos anos você tem. Meu nome inteiro? Esther Belém Carneiro Mazoneto. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Parece que aconteceu uma coisa linda, maravilhosa, muito forte entre você e o Senhor Jesus, e aconteceu num retiro espiritual. Isso aconteceu? Sim. Esse retiro, você lembra a idade das pessoas que estavam no retiro? Não os tios que estavam trabalhando. 10, 11, 12 anos, 8, 9 anos. Era esta a idade, não era de adultos, era de vocês Não, mesmo, da crianças. sua idade. Muito bem. Quando você foi para lá, você estava esperando que ia acontecer alguma coisa entre você e o Senhor Jesus, como aconteceu, ou isso aconteceu de repente? Olha, eu já tinha orado para acontecer essa coisa, mas eu não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Ninguém espera, né? É. Então, tá ótimo. Agora eu quero deixar você falar à vontade, e à medida que você for falando, quando eu tiver necessidade, eu te paro para te fazer perguntas. De repente, o que aconteceu entre você e o Senhor Jesus lá? Conta pra gente, filha. Eu comecei a sentir uma pessoa me abraçando, como fosse a sua mulher te abraçando normal, assim. Só que eu olhei pro lado e não tinha ninguém do meu lado. Mas eu sentada, eu sentei e tava ainda minha pessoa me abraçando. Aí eu, Espírito Santo, eu vou pro lado da cadeira para ele poder sentar junto comigo. Você falou cadeira, porque isso aconteceu aonde? Foi num culto naquela hora ou você estava no quarto? Eu tava num culto, o culto da fogueira que a gente faz às noites, nos últimos dias do Café Kids. Muito bem. Estavam todos então no culto e você sentiu alguém te abraçando, você foi na cadeira do lado. Continua. Aí eu fui levada para um lugar muito claro, muito, muito claro. E tinha um rio de águas cristalinas muito lindo. E um anjo falava assim, você tem que passar, você tem que passar. E quando eu passava, eu dava de cara com uma porta de diamantes. Em volta era tudo ouro. E um homem de branco, vestido de branco, ele falava, filha, você está aqui, filha. Vem aqui, filha, eu vou te mostrar meu pedaço do céu. Antes da gente entrar no céu, quando você fala que foi levada, veio alguém até você e falou que era anjo que quer te levar ou não? Não. Foi de repente? Foi de repente. E de repente você viu que tinha um anjo do seu lado? Não, era eu, só que antes desse rio eu tava antes. E o anjo tava do lado do rio. Tava no comecinho do rio. E ele tava com uma prancheta assim, anotando as coisas assim. Ele falava, você tem que passar, você tem que passar. Que lindo. O que você viu do anjo? Rosto, mão, corpo? O que você viu dele? Ele era vestido com um vestido branco assim, até os pés. E ele tinha cabelo todo enrolado assim. E ele usava uma prancheta que ele pegava uma caneta e anotava o nome das pessoas que passavam pelo rio. Que lindo. E aí esse homem de branco, voltando então na porta, onde estava cheio de diamantes e ouro em volta, continua. Ele me deu a mão e ele mostrou, e eu vi muitas mesas, com os nomes pregados nelas, de cada pessoa. E ele falou assim, filha, essas são as mesas que todos que estão acreditando em mim vão se sentar, filha. Que lindo. E as mesas eram todas brancas e tinha vasos na mesa, vasos que com flores. E tinha umas cadeiras todas brancas, muito bonitas. Lindo. E tinha várias. Aí eu olhei assim em volta e eu vi como fosse um palco. Só que era um altar muito grande, todo branco. Com 24 tronos e 24 anciões nele. Que lindo. E ele falava, filha, olha o meu jardim, filha, olha o meu jardim. E eu vi um jardim, ele era todo verdinho, muito lindo. Aquele jardim que parecia de vídeos, assim, que você não via nunca aqueles jardins. Mas era muito lindo. E as flores não eram feitas de pétalas normal, não. Era de cristal, assim, diamante. Que lindo. E tinha uma flor que ela era de cristal roxo e cristal branco por dentro. E ela ficava dançando, louvando e adorando, falando aleluia, glória a Deus. E as outras faziam a mesma coisa e ficavam fazendo assim várias vezes. Que lindo. E atrás desse jardim, eu falei pro pastor Fábio que era casas. Só que eu falei que era casas porque eu tive medo de não acreditarem, mas era um castelo enorme, branco. Então me explica melhor, quem é esse pastor Fábio? Conta pra nós. É o pastor da Café Kids, ele cuida das crianças da Café Kids, dos E aí, juniores. então você
até deu uma diminuída para não pensarem que você está ficando louca, mas na verdade o que você viu mesmo Era um foi castelo. castelo ou castelos? Castelo, Um castelo você viu. Que bem lindo. grande. Que mais? E ele segurava na minha mão bem firme e ele falava assim, filha, eu vou ter que te levar para uma parte escura agora, filha. E a gente desceu, a gente saiu do céu e desceu num buraco, como fosse um abismo, como fosse um redemoinho, assim, e caísse direto, assim. Mas quando a gente caiu, a gente se perseguiu num caminho, uma forma de uma cruz, assim. Aí começou a sair pessoas do enxofre, gritando, gritando, gritando e falando, socorro! E eu falei assim, senhor, por que ele está aqui, senhor? Por que ela está aqui? Ele falou assim, filha, ele está aqui por adultério, ela está aqui por se embebedar. E ele segurou a minha mão bem forte e falou assim, filha, nada vai acontecer com você, filha. Você consegue, você aguenta. Quando um homem se levantou do enxofre, segurou um copo na mão, parecendo um copo de cerveja. Só que não era a cerveja que tinha dentro daquele copo, eu não sei. Eu não reconheci o que tinha dentro daquele copo. Ele bebia e ele virava pó no enxofre. E aí eu fiquei meio em dúvida, eu fiquei com medo de ir lá. Eu falava, filha, você aguenta, filha, você aguenta. Você sentia que aquilo era físico, quer dizer que você tinha um corpo físico, que aquele chão dá para pisar em cima e andar, como se fosse aqui na Terra igualzinho, igual, corpo assim físico, as pessoas têm um corpo físico, quando elas gritam o som delas sai da boca para fora. Não exatamente, porque as pessoas não eram inteiras direito, elas não tinham, como eu posso dizer, roupas direito, elas não tinham um físico bonito de se ver. Não. Elas eram todas destroçadas, tipo, horríveis. E elas ficavam gritando, gritando, gritando. E aí, você podia ouvir os gritos? ouvia os pra gritos. você. E ele falou assim, filha, você aguenta, aguenta firme, filha, você aguenta. Quando duas crianças levantaram no enxofre, elas ficavam dançando, dançando e dançando. Eu nem quis perguntar, porque na minha cabeça, tipo, elas tiveram chance e não aceitaram. Então, vamos continuar. E aí ele falou, filha, eu vou ter que te levar para outra parte escura. E ele me levou no caminho da direita, para um lugar, uma caverna muito escura, com muitas, muitas e muitas e muitas, muitas pessoas. Mais pessoas do que eu tinha visto naquele outro lugar. Só que tinha muita, 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 como se fosse uma balada normal. Só que era uma balada feia, escura, que só eles podiam ouvir a música, porque eu não vou ouvir as músicas. E eles ficavam dançando, dançando em cima de sapatos de madeira com pregos no sapato, de 30, 50 centímetros, 40, por aí. Só que eram grandes pregos, e se elas parassem, elas iam ser perfuradas pelos aqueles pregos nos pés. E bichos iam comendo elas, e era muito nojento e feio e horrível e escuro. Aí ele falava, filha, nada vai te acontecer. Ele ficava segurando na minha mão cada vez mais forte. Quando eu vi uma pessoa conhecida levantando do enxofre, isso a gente já estava saindo do inferno, só que ela levantou na saída. E ela estava intacta. Ela estava perfeita, como eu estivesse falando com você, só que você está perfeito. Ela estava perfeita, sem nenhuma demonstração de dor, sem grito. Estava brava, de cara fechada. Estava com as mesmas roupas que eu tinha visto da última vez que vi ela. Então você conhecia ela na Terra, antes dela morrer. Que triste. E ela era muito querida para mim. E ela estava intacta e ela usava as mesmas roupas. Ela estava com o chinelo de sempre, uma sandália. Mesma roupa da Terra. Mesma roupa Meu da Deus. Terra. Ela estava com o mesmo relógio que ela usava. Meu Deus. E mesmo cabelo, mesmo óculos, mesmos olhos, mesma boca, mesmo nariz. No inferno. No inferno. E ela ficava intacta, ela sem falar nada, sendo que as outras pessoas gritavam, elas estavam deformadas, as outras pessoas estavam feias. E ela estava intacta, perfeita. Mas ela não gritava, não demonstrava dor. E ela ficava, tipo, em cima do enxofre. Então, parecia que não encostava nela. Só que era muito, muito, muito feio. E ela não falou nada. Não falou, ela falou de que era feia. Eu olhei pra ela, eu não sei se ela me reconheceu, mas eu olhei, fiquei olhando pra cara dela pra ver se ela dava um sorriso ou se ela falava, se ela tentava me tocar, alguma coisa assim. Mas eu sei que Deus não ia deixar ela me tocar, que ela estava no inferno, estava separada de mim. Mas Você sentia isso? isso, Que há uma diferença de quem ainda tem vida e quem está no inferno. como fosse um corredor que a gente passasse com vidro em volta, mas só que ninguém podia te tocar.
Ninguém podia te demonstrar alguma coisa por você. E não havia vidro, mas você sentia como se É tivesse... como se tivesse um vidro Como se tivesse. separando você de uma área e da outra. Entendi. Como fosse uma parede de outra E parede. você sentiu que ela estava muito perto de você. Do meu lado. Meu Deus. Só que ela não demonstrava nada. É impressionante, ela não demonstrava nada. Enquanto Que os mais outros aconteceu? gritavam. E ele me tirou do inferno. Nessa hora que acabou. Me tirou do inferno. Tipo, basta, né? Aí ele me tirou do inferno e começou a falar comigo. Só que nessa hora eu parei de ver ele, parei de ver muitas coisas. Eu só tava num lugar branco. E ele falava assim, filha, tudo que você acabou de ver agora, tudo que você acabou da sua experiência, filha, fale para todos. Fale para todos nunca pararem de buscar de mim. Nunca pararem de ler a minha Bíblia, assim, filha. Nunca pararem de tentar ficarem íntimos de mim. Para eles ficarem mais íntimos de mim, filha. Fale para todos, filha. E quando eu voltei para a terra, eu abri o olho e vi muitos anjos, muitos anjos e muitos anjos. Eu via anjos subindo e descendo das casas, assim, que a gente estava dormindo nos nossos dormitórios. Eu via anjos em volta do nosso templo que tinha lá. Lá no retiro. Lá no retiro. As casas que você diz do retiro. É, Aqueles isso. lugares onde estavam todo mundo dormindo. Os nossos dormitórios. Tinha muitos anjos. Muito lindo, anjos, que em lindo. filas assim. E eles iam tocando harpas, iam tocando trombetas, iam trocando tumbas, violino, violão. Uns ficavam sentados num banquinho para tocar a harpa, que era linda a harpa que eles tocavam. E tinha um anjo que todos estavam vendo junto comigo. Era um anjo que ele brincava de esconde-esconde com a gente. Que aquela... Quando eles todos estavam vendo, eram outros que estavam do seu lado Isso. e conseguiam ver. É. E ele ficava brincando de esconde-esconde, ia de uma nuvem para outra. E ele ficava brincando, tipo, como ele visse a gente e voltasse pra nuvem, visse a gente e voltasse pra Que nuvem. lindo, olha. E ele ficava brincando. Quando um líder chegou pra mim e falou assim, o que você tá vendo? Não tô vendo nada. Eu falei, tio, segura na minha mão. Aí ele segurou. Falei, tio, fecha o olho. Ele fechou. Aí eu comecei a orar, Senhor, ele está pronto para ver os teus anjos, Senhor, deixa ele ver, Senhor, deixa ele ver tudo que eu estou vendo, Senhor. Aí eu falei, tio, declara que você quer ver os anjos. Aí ele declarou, eu quero ver os anjos. Tio, declara e grita, tio. Aí ele declarou e gritou. Aí eu falei, tio, abre o olho. Aí ele abriu o olho e ele começou a ver muitos anjos e muitos anjos. Depois que eu orei com esse tio, eu comecei a ver a porta de diamante de novo. Só que a porta aberta, assim, e muita clara, como tivesse muitas luzes, assim. E um homem falando assim, como fosse Jesus. Falando, pode vir, filha, você tá pronta. Aí ele falou assim, eu tô vendo. Eu falei, tio, você tá vendo a porta com um homem? Eu tô vendo. Aí quando a outra tia falou assim, eu também não tô vendo. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro tio, fiz com ela. E ela começou a ver. Lindo. Aí eu falei com a minha tia do quarto, que eu tava no colo dela. E ela começou a chorar. Ela tava chorando como não pudesse, vamos dizer, controlar o choro. A bochecha dela tava toda molhada, como fosse um rio, assim, de água, assim, Que lindo. na bochecha dela. E ela falava assim, eu tô vendo, Esther, eu tô vendo. Eu não queria ver, mas você deixou eu ver, filha, você deixou. Aí várias pessoas ficavam tentando encostar em mim para ver se elas estavam vendo os anjos. E era muito engraçada quando eu orei para uma menina chamada Beatriz, uma menina ruiva do TCC. Falei, você quer... TCC significa Transformando com Cristo, com transformação. Aí ela falou assim, eu também queria ver a parte de diamante. Falei, então tá bom, dá sua mão. Aí ela deu as duas mãos pra mim. Ela não deu só uma, deu as duas. Com fé. Aí a gente começou a orar, eu fiz a mesma coisa com outro tio. Aí ela falou assim, eu não tô conseguindo ver. Tudo bem, você já viu os anjos. Ela falou, é verdade, eu já vi, já tá bom pra mim. Depois eu vejo a porta. Aí a gente ficou junto pelo acampamento inteiro pra ver se ela via alguma coisa e me falava, e se eu via alguma coisa e falava pra ela. E eu fiquei com minha visão espiritual aberta, assim. Tipo, eu vejo em todos os lugares, quando eu vou na escola, quando eu vou tomar café, quando eu vou almoçar, quando eu vou pro quarto, quando eu faço lição, quando eu vou estudar. Quando eu vou na igreja, eu vejo os anjos que parecem gigantes, assim. Só Enormes. que enormes, os querubins, assim, enormes, gigantes, assim, parecendo um gigante de 3 metros de altura, assim. Muito Tinha um grandes. cachorro preto que minha irmã gostava, um golden. Ele se misturou, o cachorro. E esse cachorro ficava perseguindo eu e minha irmã, e meu pai.
Quem que se misturou ao cachorro? O demônio? O demônio. O demônio se misturou ao cachorro. É. É o que a gente chama de cachorro que ficou com um demônio. Isso. Tá. Aí ele ficava seguindo. Toda vez que meu pai saía de cena, ele vinha e ficava olhando pra gente, balançando o rabo como se estivesse gostando do que a gente estava fazendo. Só que eu não sei por que ele balançava o rabo, porque eu não gosto daquele cachorro. Aí uma barreira do chão mesmo se levantava assim, de anjos, e ficavam preparados assim pra batalha se ele quisesse vir. Que lindo para te guardar. E quando o cachorro entrava, anjos saíam do lugar onde ele estava para não se contaminar com o cachorro e levantavam uma parede de anjo. Que lindo. Aí toda vez, tipo, quando eu faço alguma coisa, Deus fala muito legal. Aí ele falou assim: filha, cada um de vocês tem um nome para mim. Um nome que eu chamo de um nome espiritual. Em vez dos seus nomes, um nome bonito. Tipo, o nome do meu pastor é Filho Próspero. Que O lindo. nome da minha É outra Filha pastora Sincera. Que lindo. E o nome da minha irmã é Filha Abençoada. E eu sou Filha Amada. Que lindo. Que ele fica falando, filha amada, olha aqui, filha amada. É muito engraçado. Aí ele fica falando pra mim os nomes da pessoa. Quando eu falo, tipo, com as pessoas, ele fala, essa é a filha tal, essa é a filha tal, esse é o filho tal. E fica falando, e é muito engraçado. Porque eu nunca imaginei que Deus ia dar um nome espiritual pra gente. Tipo, só Esther tá bom, né? E é muito legal. Eu tenho uma outra pergunta muito importante. Quando você foi no retiro, nós aqui já tínhamos orado muito por uma doença que você tinha, que depois de você eu vou sentar com o papai aqui e ele vai nos contar dessa doença também. O que aconteceu com essa doença? O que você tinha antes? Eu tinha baixa imunidade, que quando eu pegava uma gripe era 5, 10 vezes mais forte pra mim, que eu podia ficar até internada por causa de uma gripe. Tipo, um latinha eu tinha que ser levada pro hospital. Já foi levada para o hospital antes por causa dessa doença? Já, várias vezes, muitas vezes. Uma porque eu tenho asma, tenho rinite, tenho sinusite, acho que eu tenho até otite, que eu não sabia que eu tinha tanta coisa assim. Tinha. Eu fiquei internada várias e várias vezes por causa disso. E o que aconteceu com essa doença? Nesses meses, eu tenho, cada um mês, 2 vezes ou 4 vezes por mês, eu tenho consultas médicas de endócrinos e de imunologia. A endócrino, ela me pesou, ela faz tudo, ela que me dá os remédios da vida, que eu tenho que tomar toda vez, que é muito chato. Aí elas ficam me dando remédio, só que nessa vez, ela falou assim, pode parar com os remédios, não precisa mais do IgA, que eu tomava o GG num remedinho cor-de-rosa, que é o Bactrim, que eu tinha que tomar todo dia, manhã e tarde e noite, pra não ficar fraca. Só que eu não tava mais tomando. E ela falou assim, pode parar mesmo. Eu precisava de um rinossoro também, era toda entupida. Eu não tava mais precisando. Que eu tinha que furar meu braço e tomar. Furar meu braço e tomar. E tinha vezes que faltava, aí eu ficava sem tomar mesmo, mas aí eu ficava fraca. Mas quando eu parei de tomar agora, eu não ficava mais fraca. Eu comecei a chorar no meio do negócio. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Eles falaram assim, calma-te, filha, calma-te. Eu falei, por quê? Por quê? Você tá curada. Ele ficava repetindo, você tá curada, você não precisa de mais nada, tá curada. Ele ficava repetindo, eu ficava chorando. E você sentiu que de lá para cá não teve mais ataque nenhum? Nenhum. Nenhum ataque? Nenhum. Sente que está normal, não precisa de remédio? Não precisa de remédio, não precisa de nada. Já foi curada em nome de Jesus. Filha, estamos felizes, nós estamos vendo como centenas de outras pessoas, filhos e filhas de Deus de várias idades, foram a esse lugar que você já foi com Jesus, tanto no céu como no inferno. Hoje nós estamos muito felizes porque uma filha nossa que é você, Jesus te levou pela mão e mostrou que existe céu e existe inferno, não é verdade? É, porque eu não acreditava muito no inferno. Eu achava que não existia Que inferno. era fantasia. Que era fantasia. Eu falava, não existe, né? Só vamos buscar pra só me proteger. Se existir, eu já tô protegida já. Tá vendo? Ele ficava tipo assim. E hoje você confirma que existe céu e existe inferno, onde pessoas já estão sofrendo terrivelmente lá. Até isso crianças. mesmo?
É para que ninguém pense que a Esther é uma louca, pense, ela está inventando. Alguma vez ela apresentou algum sinal de loucura nas reuniões, na igreja, Jamais. Tem sempre Jamais. essa doçura, sempre essa menina menina meiga, sóbria, lúcida? sóbria, sempre, Muito obrigado, pastor. sempre orando, sempre com a gente. Obrigado, pastor. Depois a minha filha do lado esquerdo da Esther. A tua filha, porque as pessoas vão ouvir um testemunho dela muito forte aqui, vão ouvir coisas sobre anjo, etc. Tua filha alguma vez apresentou algum sinal de loucura, de falta de sobriedade, de inventar histórias? Esse é o perfil da Esther? Não. A Esther é uma vamos dizer, a melhor aluna da sala dela. Todos os anos que ela estuda, ela sempre é uma das melhores alunas. É uma menina super equilibrada, super, eu não diria racional, porque é uma menina sensível, mas ela é extremamente, tem um raciocínio lógico muito claro. Então ela não é de inventar histórias, de aparecer contando historinha. Não. Então você, como pai, que conhece ela mais do que ninguém aqui, de todos os telespectadores, você confirma para nós que você confia que a experiência da sua filha é 100% verdadeira e não fruto da imaginação. Sim. Correto isso? Antes que nos explique algo sobre o que aconteceu na parte da doença e cura, filha, a você me dirige a mesma pergunta, porque vai que alguém da sua idade esteja agora nos assistindo nesse vídeo e pense, ela está ficando louca, está contando umas histórias. Tua irmã alguma vez ficou contando, fantasiando historinhas para você na vida? Não, a minha também é sincera com o que ela fala. Ela pode na escola ela pode aparecer o grupo de teatro mais extraordinário. Ela conta detalhe por detalhe, mas ela não exagera. Ela fala o que ela viu, ela fala o que ela sentiu no momento quando viu o teatro, ou quando viu o espetáculo de dança, ou no dia a dia também. Ela é a pessoa mais sincera, ela é tranquila, ela é calma. Ela nunca veio com nenhuma historinha, com nenhuma mentirinha, nem pra se safar quando ela faz alguma coisa errada. Ela nunca inventa nada, ela é sincera. Ela fala assim, eu fiz, ponto e acabou. Eu vivi, ponto e acabou. Graças a Deus. E você então confirma que o testemunho dela deve ser verdadeiro. 100%. Chill.